Bom dia, Vitor. Alguma dúvida para hoje? Eu vi que tu escreveu mensagem no Moodle, né? Certo. O detalhamento das instalações de água quente eu vou explicar mais no vídeo parte 2 que vai ser lançado em breve, provavelmente até quarta-feira, tá bom? É que a edição está demorando um pouquinho, mas eu já comecei a editar a segunda parte. Então, acredito que até o fim de quarta-feira vocês já vão ter esse vídeo disponível. Bom, mas quanto à instalação de água quente, tá? Deixa eu colocar aqui o desenho da planta do nosso trabalho para eu iniciar as perguntas. Pode fazer a pergunta que eu leio no chat. Qual que é a tua dúvida maior? E agora, tá funcionando? Ainda não? Só um instante. Certo. Deu? Tá. Bom, então qual que é a tua dúvida especificamente quanto ao desenho de água quente? O que não ficou claro para ti? Consegue explicar? Da onde que vem a tubulação? Qual que é o tipo de simbologia que tu vai usar? Quais são as partes das instalações de água quente? O que te deixou mais com dúvida? É a segunda opção, né? Você vai ter uma coluna de distribuição que vai para o aquecedor. No caso, isso aí eu explico no segundo vídeo, já vou adiantar o conteúdo aqui. Então, você vai descer a coluna de distribuição para o aquecedor. No caso, se for aqueles aquecedores a gás de parede, aí você vai descer a coluna, né? Existem outros tipos de aquecedores. Mas nesse exemplo especificamente do aquecedor a gás de parede, ou até mesmo aquele que fica na parte de trás das casas, né? No caso, a gente está trabalhando com uma casa, pode ser feito dessa forma também. Você vai descer a coluna de distribuição até o aquecedor de gás, e do aquecedor de gás vai ter uma saída de tubulação de água quente, é claro? E a distribuição dos pontos de a distribuição da água quente ao longo da edificação sai a partir do aquecedor. Claro? É sempre importante lembrar, né, que não tem só o aquecedor a gás de parede ou aquele que fica na parte externa da casa, né? Existem outros sistemas de aquecimento de água, né? Hoje
Eu nunca vi esse tipo de sistema como que ele está organizado, mas eu sei que em prédios tem aqui em Florianópolis tem alguns que são com aquecimento a caldeira, né? Um aquecimento central de água quente para o prédio inteiro, fica localizado no térreo normalmente. E tem também o aquecimento de água, né? O aquecimento solar de água, que você usa os painéis de água que contém uma serpentina dentro, a água aquece com o calor do sol, e essa água é armazenada num reservatório chamado boiler. Aí, no caso, o sistema de água quente vai sair a partir do boiler, tá? Então, tem essa opção também, e tem ainda, e esse boiler no aquecimento solar, e às vezes de forma independente, ele contém também uma resistência elétrica, um apoio elétrico para os dias com menos incidência solar, tá claro? Então, no caso da água quente, né? Em resumo, a resposta da tua pergunta é: o sistema de água quente começa a partir do aquecedor. E a coluna de distribuição de água fria vai na entrada do aquecedor e na saída do aquecedor é que se obtém o sistema de água quente, tá? Ah, Vitória, respondendo, tá, barrilete. O barrilete, ele é o local onde vai ter as ramificações, né, a tubulação que contém o registro de gaveta que sai da caixa d'água para as suas ramificações, para os pontos de consumo da edificação, ou seja, para as colunas de distribuição. Então, o barrilete, ele é a tubulação que contém o registro de gaveta e de onde vai se ramificar todas as colunas de distribuição de abastecimento de água da edificação. Claro, para poder levar água para os pontos de consumo. Ah, uma coisa que é importante, tá? Quanto ao desenho. Os vídeos das aulas assíncronas eu mostro mais a parte teórica, aí a parte de dúvidas dos desenhos é melhor vocês tirarem na aula síncrona, tá? Vocês, se quiserem mostrar o que vocês estão fazendo de desenho, vocês podem compartilhar a tela aqui, né? Quanto ao desenho das tubulações e conexões, tá? Das partes do desenho de sistema hidráulico, é importante destacar que vocês é que vão ter que pegar o bloco à parte, tá? Ou vocês podem usar blocos importados, né, de outros locais no AutoCAD, ou vocês podem desenhar os blocos, tá? Recomendação, tá? Nesse caso do hidráulico e do projeto de esgoto, o melhor é desenhar os blocos ou tentar importar os blocos que estejam já representados na forma simplificada, como eu vou mostrar, como foi mostrado ali no final do vídeo da parte 1, tá? Que tem as representações das tubulações a partir de linhas e dos tubos e conexões com linhas das conexões com linhas de 90 graus, pequenas, cortando, atravessando as tubulações, tá? Para representar as derivações. Então, é mais simples vocês utilizarem essa representação de blocos, tá? No projeto de esgoto já não faz tanta diferença, mas no caso do hidráulico,
Para quem está começando a desenhar, a melhor opção é utilizar os blocos simplificados e não aqueles blocos com o desenho das tubulações em si, tá claro? Que nem naquela figura do esquema vertical. Ah, Vitor, e respondendo a tua pergunta do Moodle, tá? Eu vi ali que tu estava com dúvida quanto ao tipo de envio, né? Se o trabalho foi enviado na data, você não perde nota. E que eu acredito que foi o teu caso, tá? Eu não cheguei ainda a conferir as datas, hoje eu vou dar uma olhada nos trabalhos. Ah, o isométrico, boa pergunta, né? O isométrico é o seguinte, tá? Para o isométrico de cada cômodo, eu vou fazer um exemplo aqui no card, já vou abrir aqui o programa, só um instante. Bom, então eu tenho aqui a planta do... O isométrico a gente tem que fazer uma alteração de base, tá? Para conseguir desenhar. E existem várias formas de fazer essa alteração de base, tá? Uma delas é a que eu vou mostrar nesse momento. Eu vou fazer aqui a representação, eu vou fazer o isométrico da cozinha, só para mudar um pouquinho. Então, como que eu vou fazer? Eu vou primeiro separar o desenho da cozinha. Então, vou copiar, né, o desenho do ambiente da cozinha. E só vou melhorar um pouco o acabamento. Essa parte aqui do texto eu vou tirar para não me atrapalhar. Então, eu desenhei aqui a cozinha. Agora, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que passar a base da cozinha para o modo isométrico. Ô, professor, eu acho que tá meio travado pra mim. Eu vou tentar entrar isso aí, tá bom?
Tá bom. Acho que agora deu. Deu? Tá conseguindo ver a tela do CAD? Tô. Então aqui eu tô... Como que a gente vai mudar a base do cômodo, né, do ambiente que a gente precisa trabalhar? No caso do trabalho, a gente vai precisar alterar a base da cozinha e do banheiro, tá? Vocês vão representar os isométricos dos cômodos isolados, dos ambientes isolados. Então, como que a gente faz essa alteração de base? Aqui no modo layout, ó. No modo layout eu vou ter sempre uma viewport, tá? O que que é a viewport? É a janela de configuração, é uma janela de exibição do ambiente model, tá? Se eu clico duas vezes aqui na viewport, aqui vocês trabalharam na plotagem, né, do desenho arquitetônico. Se eu clico duas vezes na viewport, o que que acontece? Eu abro o ambiente model dentro dela. Para quê? Para eu poder ajustar a escala de plotagem do desenho ou para poder representar o desenho de forma isolada dos demais desenhos presentes no ambiente model, tá? Então, a viewport é uma janela de configuração de desenho. Eu vou primeiro achar o meu, a minha cozinha representada, né? Onde que tá? Aqui tem até um quadro de disjuntor que eu nem tô usando. Aqui, ó. Então, aqui tá a representação da minha cozinha. Vou botar um pouco mais perto isso aqui para o zoom não ficar tão... A janela do seu AutoCAD tá travada pra mim, mas a sua não. Ficou meio estranho. Então, tá, o compartilhamento de tela que tá devagar. Não, mas agora destravou. Não é um atrasozinho de conexão, pelo jeito. Bom, então, eu vou isolar aqui, ó, o meu ambiente da cozinha. Por quê? Porque eu quero destacar esse ambiente no desenho. Então, eu vou jogar vou primeiro mover a minha planta. E agora aqui eu tenho a minha cozinha representada. Vou tirar o grid para te conseguir visualizar melhor. Tá? Então aqui eu tenho a representação da minha cozinha. Aqui é interessante a gente ajustar na escala 1 para 1. Tá? Ó, por quê? Porque todo o ambiente model está na 1 para 1. Então aqui a gente vai aumentar um pouquinho o desenho. E depois a gente vai ter que ajustar, né, a toda a plotagem na escala de desenho na escala de desenho do isométrico. No isométrico, a escala típica de ajuste é em torno de 1,25, 1,20, tá? Por quê? Porque eu estou representando um cômodo pequeno. Então, aqui a gente vai ter que aumentar o tamanho da nossa folha de layout para que a gente represente o desenho da cozinha na tela inteira, tá? E por enquanto a gente vai deixar 1 para 1 aqui no modo layout. Aí eu vou ter que ajustar, né, a página, porque a cozinha ficou grande. No Page Setup Manager, cliquei com o botão direito. Page Setup Manager, opção Modify, seleciono o layout 1, Modify. Eu vou colocar qual o tamanho de folha, eu vou botar no A1. Então, vou dar um OK.
fechar. Aí eu consigo expandir a viewport, a escala já está ajustada, e eu consigo... Opa, já desajustei aqui. Aqui, ajustei a escala. Tá? Então, esse é o primeiro passo para a gente começar a mudar a base do... Para a gente começar a mudar a base do ambiente para poder desenhar no modo isométrico, tá? Então, o que que eu fiz? Eu separei o cômodo, eu ajustei a escala, eu separei o cômodo no modo layout, né? Abrindo a viewport e fazendo as configurações dentro da viewport do modo layout. E eu ajustei a escala da janela de viewport, tá? Para 1 para 1, em 1 para 1, para poder deixar o cômodo na mesma escala dos demais desenhos do ambiente model. Por que que eu tive que tomar todo esse cuidado? Porque eu vou aplicar um comando chamado change space, que eu vou extrair da viewport eu vou passar um desenho que era da viewport para o modo layout, tá? Então, é isso que eu vou fazer. Só que, o que mais que eu tenho que fazer antes de aplicar o comando change space? Qual que é a última configuração que eu tenho que fazer aqui dentro da minha viewport? Eu vou abrir o ambiente model e tá vendo essa bússola de indicação das vistas de desenho no canto superior direito do AutoCAD? Tô vendo. Então, essa bússola aqui eu consigo deixar os desenhos do ambiente model, tanto em perspectiva quanto em vistas. Aqui eu estou representando meu desenho numa vista superior, por isso que está com o top, aqui no cubinho de vistas, tá claro? Se eu quiser deixar essa base aqui em perspectiva isométrica, ou seja, com a base do ambiente, né, em 30 graus, em relação horizontal e em relação com 30 graus nos eixos horizontais da base, então eu vou clicar aqui, ó, numa das quinas do cubinho de vistas, para poder deixar a minha base em perspectiva. No caso, eu cliquei no canto inferior direito. Ó, aí o que que vai acontecer? Todo o desenho foi passado para o modo isométrico. Aqui eu já vou ter que ajustar a escala de novo. Então, assim eu faço a base do isométrico, tá? Essa é a última configuração necessária para fazer a base do isométrico. Eu cliquei no cubinho. No caso, eu cliquei no canto inferior direito, porque para que as portas ficassem viradas, né, no sentido de abertura. Então, para que principalmente a porta aqui da área da cozinha, e para que as tubulações ficassem visualizadas à esquerda, né? Aqui fica uma forma mais simples de visualizar as tubulações e olhando de frente para a perspectiva, né? Olhando pela lateral da perspectiva. Então, preferi aqui para poder representar de forma mais clara as tubulações. Bom, fiz a configuração da base para o modo isométrico, vou travar a viewport novamente. Aliás, eu vou selecionar os objetos aqui dentro do ambiente model e aí sim eu vou travar a viewport, tá?
E agora eu vou aplicar o quê? O comando change. Ah, não, desculpa, eu vou selecionar os objetos, aí eu vou aplicar o comando change space. Ó, aí o que que aconteceu? A minha viewport foi travada, mas se eu selecionar uma linha aqui, ó, do meu desenho, que eu apliquei o change space, o que que acontece? Ó, eu consigo selecionar o desenho no modo layout. Tá claro? Entendi. Ou seja, né, eu extraí o desenho para fora da viewport, tá? E agora o que que eu vou fazer? Eu vou selecionar, eu vou dar um Ctrl C. E agora aqui no ambiente model, ó, tá tudo em escala 1:1. Eu vou dar um Ctrl V. Aí o que que aconteceu, ó? Só a base da cozinha, só o ambiente da cozinha que está com a base isométrica. Todos os outros desenhos não estão, tá? Então, a partir daqui é que você vai começar a fazer o desenho isométrico. Uma outra forma interessante, né, de você trabalhar com isométrico, antes de aplicar o Change Space aqui, é você fazer o desenho do isométrico dentro da viewport no ambiente layout, tá? Fazer inclusive o desenho das tubulações e depois copiar tudo, tá? Essa é uma outra opção, tá claro? Eu só não entendi muito bem como fazer a tubulação no desenho isométrico. Então, aí uma das formas é você aplicar isso que eu acabei de comentar, tá? Eu vou voltar aqui algumas etapas, só para voltar ali na parte que a gente muda a viewport para o isométrico, tá? Então, você pode, por exemplo, fazer o desenho da tubulação. Eu vou selecionar aqui a layer água fria. Só vou mudar aqui a cor para que você consiga ver de forma clara. Bom, então aí o desenho da tubulação pode ser da seguinte forma, tá? Vou fazer com a polilinha, melhor. Eu posso, por exemplo, colocar a minha pomada de água fria aqui, ó, perto do tanque. Botar o modo orto. Ó, o orto no modo isométrico, ele vai seguir a base, tá? Então, você pode utilizar o modo orto para fazer as tubulações horizontais. No meu caso aqui, eu quero fazer linhas de 90 graus, tá? Aí eu vou... fica um pouco mais difícil nesse modo aqui. Você pode já deixar... Então, uma coisa que é mais simples é você já deixar preparado aqui as tubulações horizontais, ó. Por exemplo. Tá? Então, você pode fazer o desenho direto aqui, aí depois de terminado o desenho, você seleciona tudo, né? E aplica o Change Space. Essa é uma forma. A outra forma é a seguinte.
A outra forma é você depois que importou a base do modo layout para o ambiente model que contém os seus desenhos, você pode fazer o desenho das tubulações, tá? De que forma? Eu prefiro fazer dessa forma, tá? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas porque tem que pensar nos ângulos, mas não, eu ainda acho melhor, tá? Tem mais controle, principalmente da linha que desce da coluna de distribuição. Então, você pode ó, aqui eu tenho uma linha no modo orto, vou colocar aqui a uma certa altura. Aí agora aqui já não é mais interessante usar o orto, agora aqui eu já vou ter que usar linhas de 90 graus, de 30 e 60 graus, tá? No caso aqui, ó, essa abertura aqui, vou ter 30, então eu tenho que fazer uma linha de 30 também, em relação horizontal. Aí eu vou fazer uma linha, por exemplo, eu chuto um tamanho, aí vai ser uma linha de 50 centímetros com um ângulo de 30. Eu vou desviar. No caso, teria que ser com a abertura ao contrário. 50. Não, teria que ser menos 50, aliás. Essa linha aqui, arroba, menos 50, ou ângulo de 30. Aí, assim sucessivamente, né? Aí daqui eu vou desenhar mais uma linha, por exemplo, arroba 300, um ângulo de 150. E assim vai. Tá claro? Aí aqui eu posso ajustar o tamanho ou depois dar um trim, né? Aqui às vezes o Object Snap dá uma atrapalhada aí, tem que cuidar também. Eu posso às vezes desligar o Snap só para não ficar desagradável. Claro? Entendi, professor, entendi. Ficou tranquilo. Dá um pouquinho de trabalho desenhar as tubulações, tem que pensar nos ângulos, mas é dessa forma. Aí você primeiro prepara a base e desenha, ou você desenha assim que gerar a janela de, assim que configurar, né, a base no modo layout. Tá claro? Entendi. Ô, professor, eu conseguiria fazer só uma tubulação de água fria para os dois cômodos, né? Nesse caso aqui da cozinha, para essa planta, sim. Você conseguiria fazer uma coluna. É que daí gastaria menos. Então, não é o ideal, mas dá. Mas a senhora acha que deveria fazer duas ou uma? Nesse caso aqui, na cozinha, eu acho, como a cozinha é integrada com a área de serviço, acho que tanto faz, né? Que vai depender muito das tubulações que você vai utilizar e também da pressão. Na verdade, na prática, né, depende de outros aspectos também. A economia de material é um deles, né? Então, nesse sentido, fazer uma coluna seria melhor. Mas o que pesa mais, né, na hora de fazer o projeto, como vocês vão ver nas disciplinas de instalações prediais, vai ser na avaliação das condições do sistema de água local.
tá? Porque tem locais que tem bastante pressão, tem locais que não tem tanta pressão. No caso de um prédio de apartamentos, vale a pena, porque a água vem do alto, né? Vem do reservatório superior. No caso de casas, também, mas essa altura às vezes não é tão relevante para dar pressão, uma pressão boa na água, né? E no caso da cozinha, e da área de serviço é discutível por conta dos equipamentos de lavação, né? Principalmente das máquinas de lavar louça e roupa. Tá, entendi. Entendeu? Que você vai ter mais pontos de consumo, mas que não exigem também tanta pressão de subida quanto um chuveiro. Então, por isso que aí você vai escolher, tá? No nosso caso aqui, não teria problema nenhum de fazer uma coluna para cozinha e área, Tá bom. tá Obrigado, bom? professora. Até a planta é mais favorável para uma coluna, assim, se for olhar o desenho da planta. É, eu dei uma olhadinha por cima. Se for observar bem, né, como que a planta está posicionada, que a bancada está na janela, né? Então, nesse caso, parece ser bem mais razoável fazer uma coluna, e essa coluna na área de serviço, ou nessa parede aqui, que faz interface com a sala, que não é a melhor parede particular, porque ela faz fronteira com um cômodo seco. E também tem que ver onde vocês botaram o elétrico, né? A ideia é sempre desviar o hidrossanitário do elétrico, tá claro? A minha parte elétrica tá no corredor da sala. Certo. Então, essa parede aqui você poderia utilizar, tá? Porque tem gente que colocou o quadro nessa parede aqui, né? Só que do outro lado. Mas eu acho que colocar o cano entre o banheiro e a cozinha, acho que seria melhor. Sim, que aí você concentra o hidráulico num local, praticamente num local, né? Isso aí também é algo que tem que ser pensado. Tá bom, professora. Obrigado. Vou lá tomar um Bom, de café. nada. Tchau. Tchau.
Bom, gente, por hoje era isso e até a próxima aula.